Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast. Junto comigo eu tô com o Bruno. Buenas, pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio. Satisfação ter todos vocês com a gente. Só antes da gente apresentar o nosso convidado, vocês já viram que a gente segue aqui na nossa temporada de Gramado, né? Falando direto do mosaico do agronegócio. A gente tá com a temporada de inverno. Temporada de inverno. Tem gente que vai esquiar, a gente vem pra Gramado, né, cara? Ele tá muito chique no nosso estúdio aqui. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente vai tratar de assuntos bem legais mesmo, voltados a principalmente essa questão de sustentabilidade, parte ambiental, falar dos nossos apoiadores, nosso apoiador master, CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócio, uma empresa voltada à consultoria técnica de produtores rurais e também ao desenvolvimento sustentável de empresa, inteligência de mercado. A CIA trabalha muito esses dois viés de trabalho. Se você quiser saber mais da CIA Brasil do trabalho, é produtor rural, é empresário, a gente trabalha com esses dois públicos, assim. O produtor rural quer desenvolver mais a sua propriedade, o empresário que quer estar mais ligado a essa pegada ambiental, sustentabilidade. Entre em contato com a CIA Brasil através das redes sociais, CIA_agronegócio, ou através do site ciabrasil.com.br. Eu e o Bruno, vocês já sabem, trabalhamos na CIA Brasil. Outros parceiros nossos, a Puro Trato Nutrição Animal, empresa gaúcha que está há mais de 25 anos no mercado, preza muito pela qualidade dos seus produtos, são mais de 150 produtos no seu portfólio. Puro Trato está com a gente, muito obrigado. Então, se você quiser saber mais da Puro Trato, tem os desafios da nutrição animal em diversas espécies. Entre em contato com a Puro Trato, @Puro Trato Nutrição Animal, ou através do site purotrato.com.br. ZT Sementes também é uma empresa que está com a gente, tem feito parte do podcast já nesse episódio, principalmente nessa temporada de Gramado, uma empresa que está há 3 gerações desenvolvendo produtos, sementes de muita qualidade, principalmente no ramo da soja, do trigo e da aveia, preza muito pela qualidade também. Então, se você quiser saber mais, quer implantar lavouras produtivas que tenham bastante segurança na implementação, entre em contato com a ZT Sementes, @ZT Sementes no Instagram ou ztsementes.com. E, por fim, a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado, tem como foco contadores que querem deixar o seu negócio mais digital, trabalha com toda a questão de captar as notas da Receita Federal, tem um processo de digitalização bem legal que facilita muito a vida do contador. Então, se você quiser saber mais sobre como melhorar o seu negócio, entre em contato com a FarmCont, @FarmContBR, ou também através do site farmcont.com.br. Lembrando a todos vocês para nos seguirem aqui nas redes sociais, não esquece de ativar o sininho de notificação, também acompanhar, curtir o episódio, compartilhar com quem você quiser, tanto no YouTube ou se você estiver nos ouvindo também no Spotify. A gente agradece aí por por nos acompanhar e também por compartilhar esse conteúdo para chegar em mais e mais pessoas. Vamos lá, Bruno, com a nossa convidada? Vamos lá, hoje nós temos uma autoridade aqui conosco, né? Secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann. Muito obrigado pela deferência aí de estar conosco, de abrir o espaço na agenda. A gente sabe da correria que é, então obrigado, e é uma satisfação a gente poder estar conversando, estar trazendo, assim, conseguir ter esse espaço para conversar contigo, para contar um pouco mais desse outro lado, né? Obrigada, Bruno, Armindo, é uma felicidade estar aqui mais nesse espaço. Eu participei aqui do evento pela manhã e o que eu mais ouvi foi a palavra comunicação. Então, acho que as mídias aí têm expandido em milhares de formatos, mas o podcast é uma coisa que nos aproxima e que é muito intimista, então as pessoas gostam e às vezes acabam aí divertindo nossos dias e trazendo histórias que justificam as ações das pessoas, né? Então, acho que esse vai ser um momento para que as pessoas, de fato, consigam conhecer e entender o que a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura está fazendo nesse podcast, o que ela está fazendo nesse evento, né? Que fala tanto da agropecuária e por que esse é um caminho que a gente enxerga que é o melhor caminho para a gente seguir, que é estarmos juntos e com o mesmo objetivo. Perfeito. Legal, esse é o nosso. Nós vamos trabalhar bastante sobre esses assuntos aí, muito legal. Só apresentar rapidinho, secretária. A secretária do Meio Ambiente desde abril de 2022, né? E é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é mestre, tem doutorado, muito todo focado nesse tema. Tem experiência
muito legal também entrou no governo através da SEMA, né? E primeiro foi secretária de Lajeado, né? Secretária do Meio Ambiente lá em Lajeado. E depois entrou... Presidente da FEPAM. Presidente da FEPAM e aí... Secretária de Meio Ambiente. Grande satisfação, obrigado mesmo pela honra, né, de estar aqui com a gente hoje. E é bacana, né? Porque quando a gente vê os cargos políticos, né? Como é o teu cargo, geralmente a gente associa... Porque é as políticas, e tu tem uma história toda, tem toda uma formação técnica, né? E aí entra para esse cargo político com toda a base. E aí, falando de comunicação, tu é uma pessoa que comunica super, super, super bem, e tu conseguiu fazer uma façanha. Ter um secretário do meio ambiente num evento agro, uma ex-presidente da FEPAM, que era persona não grata nesse meio. Normalmente, né? Normalmente é uma pessoa não grata. Ainda dá um frio na barriga, né, Bruno? Quando eu chego num ambiente assim, porque, de fato, a história ambiental, ela veio construída dentro de uma série de mitos, de ideologias, enfim, e que acabaram atrapalhando, inclusive, a preservação ambiental. Então, o espaço que nós tomamos hoje, eu digo enquanto meio ambiente, e eu enquanto Marjorie, eu participei de muitos eventos nos últimos anos, e assim, sempre falo isso e deixo meu agradecimento. Eu sempre fui muito bem recebida por esse público do agro, tanto do agronegócio como da agropecuária, enfim, como um todo. E embora eu seja uma engenheira florestal, eu ri, teve um dos prêmios que eu ganhei, eu disse, eu sou uma menina da cidade, porque eu não sou filha de produtores rurais, eu não sou produtora rural, mas eu tive uma formação no Centro de Ciências Rurais dentro da Faculdade de Engenharia Florestal, que já me deu um olhar diferente para esse todo. Mas, falando da trajetória que vocês mencionaram, eu tive uma boa parte da minha trajetória atuando na parte privada, como consultora. Então, isso também é uma coisa que contou para minha seleção. Sabe que a gente sofre, então. Para assumir, exato. Eu sei exatamente as dores do privado. Além disso, eu sei as dores dos municípios, que também é importante quando a gente assume um estado, porque às vezes o estado cria regras e o município não tem condição nenhuma de assumir aquelas regras e nem quer, não pediu. Então, isso também me fortaleceu dentro da caminhada, porque os municípios reconhecem essa minha passagem pelo meio ambiente municipal. Mas também aqui uma curiosidade. Eu tenho um currículo técnico que é pautado na área de meio ambiente, de infraestrutura também, mas eu fui selecionada dentro da plataforma de currículos do PSDB. Então, assim, a seleção foi política, dentro de uma plataforma que currículos técnicos estavam inscritos e, por uma questão do destino, o meu estava lá. Então, eu fui convidada para presidir a FEPAM, que, sem dúvida nenhuma, é o órgão mais reconhecido do estado do Rio Grande do Sul, muito mais do que a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, e hoje a minha luta é para que as pessoas entendam que a SEMA é maior do que a FEPAM e que política pública é maior do que licença ambiental. Então, essa é uma tarefa árdua e que a gente vai construir nesse mandato, nesses 4 anos aqui, das pessoas terem as ações porque elas entendem que tem lógica, porque está certo, e não porque o fiscal vai vir e vai me autuar. Mas, com certeza, a FEPAM é o mais latente do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente assume esse cargo, tem alguns pré-requisitos básicos, né, que são da questão da idoneidade, enfim, do conhecimento, mas eu ser uma técnica me deu muitas vantagens. E eu já tinha tido uma passagem na FEPAM, logo depois que eu me formei, lá por 2007, eu fui analista da FEPAM. Então, eu dei licenças da FEPAM, várias, na minha vida. Então, isso também me ajudou muito na condução da fundação, porque tudo tem limites, né? Então, eu acho que isso também é importante, a gente conseguir construir com a equipe técnica um nível de segurança de que não se preocupe, eu não vou prometer uma coisa que não dá para fazer, porque eu sei que não dá para fazer e que tem limites. Mas eu acho que tudo isso se resolve com educação, primeiro, 01, educação e empatia pelas pessoas, porque cada um tem seus motivos. E o segundo é muita transparência. Então, eu sempre mencionava,
não tem problema em deferir se tiver o motivo e se isso não levar 1 ano. Então, são construções. Eu costumo dizer que as pessoas são universos formados pelas suas vivências. Então, acho que eu tive a oportunidade e a sorte na vida de viver em várias situações, do público, do privado, e isso foi constituindo a minha maneira de gerir, que é uma maneira que eu tô penando aí para conseguir achar parceiros que consigam ouvir todas as dores do privado e que consigam colocar as limitações legais, mas que a gente entenda que a gente precisa produzir, que a gente precisa crescer e que a gente precisa preservar também. Então, é uma corda bamba aí, né? O meio ambiente. Sim. Só explicando, porque a gente é acompanhado por vários estados também, a FEPAM é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Exatamente. A FEPAM é uma vinculada da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e ela opera o licenciamento ambiental, fiscalização e também as emergências ambientais do estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui no estado, a FEPAM surgiu antes da Secretaria. Então, isso também já fez com que ela tivesse um protagonismo também no planejamento ambiental, que é uma coisa que, pela estrutura administrativa, cabe à Secretaria e que hoje nós estamos resgatando tudo isso. Até porque quando a gente tem um desenho tão bom desses administrativos, a gente tem que distribuir as atribuições, né? E a FEPAM acaba ficando sobrecarregada por muito tempo. Mas, em contrapartida, ela é super reconhecida a nível federal. Inclusive, muitas das normativas da FEPAM são replicadas por outros estados e até pela Federação Brasileira. Então, assim, eu tenho um carinho enorme. Eu trabalhei no meu currículo e a maioria da parte foi com o licenciamento mesmo. E hoje, a questão da posição na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura faz com que eu tenha essa missão de planejamento. E aí, estar aqui no Mosaico é importante para ouvir o que esse setor entende, o que esse setor pensa, como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai evoluir, e também para que a gente possa ter o entendimento do Estado enquanto a nossa participação como Brasil, como exportador, um país exportador. Ontem mesmo nós estávamos, eu e a minha equipe, em Brasília, e nós fazemos parte da Associação Brasileira de Órgãos de Meio Ambiente, entidades de meio ambiente, que fazem parte de fundações como a FEPAM, secretarias, outras autarquias, e eu assumi a Secretaria-Geral da ABEMA, por isso. E estava conversando com o Paulo, da Marfrig, que palestrou agora de manhã, eu estava almoçando com ele, eu disse, eu assumi também por isso, porque a gente precisa mostrar que existem outras coisas além da Amazônia, a gente precisa mostrar que nós temos uma importância no cenário nacional e não existe outra maneira de fazer a não ser assumir esses cargos, ainda que a gente não ganhe nada mais por isso, que seja mais uma carga de trabalho, mas não adianta mais ficar produzindo e enfim, cumprindo a legislação e executando só olhando para dentro. A gente precisa olhar para fora. É um preço que a gente no agro pagou muito caro e por muito tempo por se omitir dessas funções, né? De se omitir de estar à frente, de assumir esses cargos para estar mostrando, pô, se eu vai dar trabalho, não vou. E aí tu deixava que alguém fizesse as coisas por ti e quando vem, às vezes vem torta e aí tem que fazer. Exato. Então agora esse movimento interno, né, de que precisamos comunicar, precisamos mostrar, precisamos ter a sustentabilidade, precisamos mostrar tudo. Então agora a gente chega e, bom, vamos lá. E antes de entrar nesse lado de comunicação, assim, a gente falou em FEPAM. Por que a FEPAM tem essa pecha, né? Tem essa coisa de, cara, tudo é difícil, tudo vai demora anos. Com quem a gente fala? Eu não sei como é que isso aí está hoje, mas isso se criou há muito tempo, que sempre era uma dificuldade. Tudo que precisava do ambiental era muito difícil, uma aprovação, uma licença no Rio Grande do Sul. Bom, nós temos aí vários aspectos que compõem esse conjunto e que dá esse resultado que não é bom para ninguém. Eu acho que o principal deles é que nós criamos regramentos bastante antigos e que necessitam de atualizações permanentes. E aí nós começamos isso em 2019 e a FEPAM já antes disso, em 2017, começou a investir em sistema, investir em processos de desburocratização. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei na FEPAM, tinha uma coisa que era solicitada dentro da licença ambiental, que não é tanto para o agro, é mais para a parte urbana, que era o alvará dos bombeiros.
precisa solicitar o alvará dos bombeiros. Aí o bombeiro levava 5 meses para dar o alvará e a licença não saía porque precisava do alvará. Daí caiu com a FEPAM, Aí tá onde? Tá na FEPAM. Tranquilo. Então, assim, a gente fez um trabalho de olhar a licença ambiental e ver o que é ambiental mesmo. O que não é ambiental é óbvio que precisa ser cumprido, mas não depende da emissão da licença. Então, isso criou um distensionamento sobre esse instrumento licença ambiental. Depois disso, nós trabalhamos em melhoria de processos de licenciamento. Os primeiros licenciamentos foram lá de 1980, 1990, quando começou a parte da Revolução Industrial chegar a São Paulo. E eles foram desenhados quando as pessoas tinham outro time. Então, assim, para pedir uma LP, levava 5, 6 meses para pedir uma LI, e não estava muito preocupado com isso. Hoje em dia, as pessoas querem... Hoje eu quero fazer um empreendimento, amanhã eu quero abrir as portas. Então, assim, é outro tempo. E aí, nesse sentido, nós trabalhamos em novos processos e procedimentos de licenciamento. Então, aglutinar licenças prévias de instalação em um só processo, LPI. Licenças de ampliação, quando eu já tenho uma atividade operando com uma LO operando, e eu quero só ampliar uma área nova, eu posso fazer uma LPIA, que é uma licença prévia de instalação de ampliação. Então, não preciso mais aquele trifásico. E aí fomos trabalhando numa série de regramentos que eu acredito que tenham melhorado. O que consolidou tudo isso foi o Código Estadual de Meio Ambiente, que foi promulgado, foi deferido como lei em 2020. E aí ali nós trouxemos esses instrumentos e também a licença ambiental por compromisso, que talvez vocês ouviram falar de leve, assim, porque não surtiu muito sobre o setor do agro, mas os outros principalmente chiaram muito, que é aquela licença que o empreendedor coloca os documentos lá, tem um responsável técnico e automaticamente a gente tem a licença ambiental emitida pelo órgão responsável, seja ele estado ou município, e o empreendedor, nós pressupondo que ele tem a sua boa-fé, ele pode iniciar o empreendimento e nós vamos fiscalizar isso. Então, nós fizemos a criação deste instrumento através do código e depois criamos a regulamentação de quais as atividades que seriam, e tem algumas do agro, se eu não me engano, tem umas atividades de açude, de irrigação que são assim, que começaram a operar no final do ano passado, através de uma regulamentação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, isso também foi uma coisa. Mas agora eu quero falar de um ponto assim que para mim é o principal que demora o licenciamento. É a consultoria que presta o serviço para o produtor, nesse caso aqui. E eu fui consultora. Assim, e a gente tem um abismo. Quando eu entrei na FEPAM, uma das minhas ordens eram: não fazemos reunião só com a consultoria. Eu quero o empreendedor aqui. Porque ele precisa saber o que a gente está falando. Então, assim, claro que existem aqueles que são idôneos, que seguem a regra, que fazem, mas existe muita falha nos documentos. Nós temos vários instrumentos, por exemplo, de renovação automática, que só precedem de um relatório de que aquela atividade é a mesma, que não houve ampliação de área, que não há nenhum... Simples. É só fazer um relatório e entrar com um período prévio para ter a renovação automática, não entra. E aí não vou nem entrar... A consultoria é que prepara o processo todo para que vocês possam avaliar. Exato. E eu não vou fazer aqui a discriminação do porquê que não entra, né? Que podem ser muitos motivos. Mas assim, a gente precisa investir nessas consultorias. Elas precisam ser muito precisas, elas precisam ser muito objetivas. Eu falava isso na FEPAM. Quando vem um processo X, eu não quero saber da era geológica. Isso aí tá no livro. Vai direto ao ponto e me diz o que é que tu vai... Qual é a área que tu vai usar, qual é o impacto que vai gerar. Tem, não tem árvore. E não preciso do que tá na enciclopédia, né? Não preciso. Vem uma tese. Não preciso de 100 páginas. Não preciso. Então, assim... E também sempre falava, quanto melhor for o projeto, melhor é a licença e melhor é a execução da licença também. Porque eu fui analista e é um saco pegar um projeto cheio de emendas e cada dia ele mudou de ideia e não, agora a área não é mais lá, agora a área é aqui e tal. Então isso vai criando uma confusão e tem muito trabalho a ser feito nesses órgãos. Então a gente trabalha com a emissão de mais de 10 mil documentos por ano.
Então, toda vez que eu pego um documento, tomara que ele esteja redondo, para poder emitir ou a licença ou o indeferimento. Mas toda vez que não for a licença ou o indeferimento e eu tiver que fazer uma complementação, automaticamente ele vai para o lado e eu pego o outro. Claro. E aí depois eu tenho que pensar tudo sobre aquele cara de novo. Então, assim, eu acho que essa é uma questão primordial. É um compromisso do governo valorizar o bom empreendedor, a gente gosta de frisar isso, o bom empreendedor, o bom projeto, mas ele precisa ser bom de verdade. Claro. Então, assim, não rola canetaço, não. Mas, assim, tecnicamente, se justifica, não há por que não fazer e eu sou parceira para todos. Não é aquela coisa assim, o não. A primeira coisa é não e não. Começa que na primeira coisa não deve ser não, né? Porque isso tem muito criado, né? A primeira coisa é não, tudo é difícil. E eu acho que tem uma história disso. Já se criou, tem uma história disso. Tem uma história, mas eu acho que, inclusive, a renovação da própria fundação tem trazido novas pessoas que têm visto que nós todos aqui do governo somos servidores públicos. E vocês são o público. Eu queria entrar nesse ponto, sim. Tu é super pra frente, tu é, né, a mil tocando, e tem esse choque lá dentro quando tu entra pro serviço público. Né? É bom, acho que tá sendo interessante para poder contar o outro lado. Isso que eu digo, porque às vezes a gente cria uma impressão, tá olhando pro lado de lá, eu não conheço lá. Tu tá lá daquele lado. Sim. Como é que é isso lá dentro? É salto alto, fino, em ovos. É isso. Essa é a definição básica da vida da gestão. Então, assim, existe um movimento, como eu falei, principalmente de uma nova geração que tem um olhar diferente para tudo isso. Tem que existir também essa eu acho que foi importante também a minha posição na FEPAM, do atual presidente também, que é um técnico, que demonstra que o governo se importa em ter técnicos, em ter pessoas que saibam os limites das coisas, né? Técnicos e processos já ágeis, assim. E eu digo um monte de não digo só sim. Eu digo um monte de não também. Então, assim, mas eu acho que internamente existe já uma questão do pessoal ter essa apropriação sobre eu sou FEPAM, vestir a camiseta. Tem isso. Só que a FEPAM, ela precisa muito mais do que isso, e eu sempre falava para o governador Eduardo no primeiro mandato, que eu não queria ser lembrada, eu queria ser esquecida. Eu queria que as pessoas pensassem assim, entrou meu processo na FEPAM e ele saiu. Não precisei falar com ninguém, deu tudo certo. É aquela lá que tranca o meu processo. Isso, não, eu não quero mais isso. Mas eu aprendi, assim, muito que isso é exemplo, né? Uhum. A questão da empatia é exemplo, e principalmente a gente valorizar os funcionários, porque tem muitos bons funcionários na FEPAM. Então, a gente trabalhou muito essa pauta de fazê-los participar também das vitórias. Nós conseguimos coisas importantes na parte de infraestrutura, a antecipação de obras em 24 meses, de obras de infraestrutura elétrica, que são importantes para o estado inteiro. Uhum. Então, nós tivemos aí essa identidade, eu tive essa identidade com os funcionários da casa, mas ainda assim sempre há aquela restrição, assim, aquele porco-espinho, assim, né? Tipo, lá, o que ela vai querer agora, né? Mas, enfim. Inventar moda, né? Isso, vai ela inventar uma coisa nova. O meu secretário adjunto, que vocês conhecem bem, que é o Marcelo Camardelli, que fazia parte da diretoria da Farsul, toda vez que ele entra na minha sala, eu falo, eu tive uma outra ideia. Ele fala, eu amo as tuas ideias, mas a gente trabalha bastante para fazer. Então, acho que... Mudei o projeto de novo. Isso, acho que não vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito. E pro sistema agro, eu trago aqui um exemplo de coisas que a gente fez, de coisas que a gente fez. Por exemplo, nós tivemos a atualização da lei de agrotóxicos do Rio Grande do Sul, que era uma lei de 1982 ou 83, não me lembro. Mesmo ano que eu nasci, 82. E aí, depois da nossa lei do Estado, que foi uma protagonista, como eu falei antes, a FEPAM é protagonista, o Estado, como meio ambiente, é protagonista, nós tivemos leis federais que eram menos restritivas. E que tinham a avaliação da parte da saúde, da parte do IBAMA, enfim, do PROCON e tudo mais. A gente não precisava daquele regramento daquele jeito, e a alteração dele iria melhorar a nossa carteira de negócios sem impactar no meio ambiente. Então, nós pleiteamos isso junto à Assembleia Legislativa e defendemos isso e aprovamos uma revisão disso.
Além dessa parte da lei, eu também gostaria de destacar um programa que existia no passado, que era o Peraí, que era um programa para irrigação aqui do estado, um programa de irrigação, onde tinha uma licença macro, e aí todo mundo podia fazer açudes dentro daquela licença guarda-chuva. E isso acabou virando uma coisa de difícil controle, porque tinham muitos empreendimentos e o empreendedor macro era a Secretaria da Agricultura, e a gente acabou tendo problemas porque quando tem muitos empreendedores, todos são corresponsáveis. Então, se um não cumpre, todo mundo fica prejudicado. Então, identificamos esse problema e sugerimos uma análise sobre o Peraí. E quando a gente foi fazer uma análise, 90% daqueles que estavam no Peraí eram isentos de licenciamento. Nossa, pela regra atual. E a gente estava lá naquela guerra, né? Então isso mexe toda a máquina pública também para tudo. E é isso que é comunicação, sabe? Então, a gente está perdendo tanto tempo e está se incomodando tanto com uma coisa que não representa uma necessidade do ponto de vista ambiental. Então, esses dias eu estava conversando com um amigo, eu disse, nada é no canetaço, tudo é numa avaliação técnica profunda. Mas, sim, tem que limpar de ideologias, tem que limpar de conceitos antigos aí, que até a parte mais conservadora tem, de que eu preciso de uma licença. Não, tu não precisa. Na resolução está escrito que você é isento e isso basta. E daí vai até a inserção que a gente tem que ter lá nos bancos, de dizer, olha, ele não precisa de uma isenção. Está escrito que ele não precisa. Tem um trabalho de educação, como tu falou, muito forte. Muito forte. E comunicação, né? Comunicar, a gente fala principalmente dos açudes, que até 5 hectares são isentos de licenciamento. Poucas pessoas sabem disso. E aqui no estado é. Então, assim, tem esse abismo da comunicação e que eu me esforço muito, por isso que eu tô aqui em Gramado, por isso que eu estava em Dom Pedrito, por isso que eu vou estar em Pedras Altas. Eu acho que a gente tem que botar o pé no barro, que eu vou dar um crédito. E eu sou a pessoa que gosta de ver com o pé. Eu gosto de ir lá, mas eu acho que as pessoas precisam buscar essa informação. E aí volta para a consultoria, né? Que pode informar tudo isso. Fica mais fácil. Sim, e essa aproximação, né? Não é mais aquele monstro, aquela coisa lá que ninguém sabe, aquela caixa preta. Eu espero que eu não seja esse monstro. É aproximar, é trazer, é mostrar e conversar. Acho que por isso também tu é tão recebida, tá em todos, né? E consegue juntar não só a secretaria, mas várias secretarias, né? A gente acompanha. E aí é gratificante pra gente estar aqui, ver o governo, porque a gente sempre vê, o público sempre viu, né, o governo, assim, aquela coisa distante que atrapalha. Não, mas o governo tá junto, tá querendo fazer. Pode ser como tu diz, não, mas é o não por isso, né, não é o não porque não, ou é o sim, mas estar junto, né, tá junto do agro, tá comunicando, tá fazendo, tá puxando, porque a sustentabilidade e a produção, elas andam juntas, né. Então é a gente trabalhar isso. Não tem preservação sem produção, né? Não tem. E não tem produção sem preservação. A gente, no início do governo passado, a gente tinha um slogan aí da secretaria e nós não mudamos, não criamos um novo, acho que até ele se mantém, que é... Eu até vi uma ideia agora já. Olhei pra Vanessa e tive uma ideia. Exatamente. Que falava vocês não estão vendo as gurias estão atrás aqui, então quando dá uma olhadinha pro lado, já sabe já vai ter uma ideia. Que falava muito em desenvolver para proteger. E a gente falava e ressalta muito que aquelas regiões que não têm desenvolvimento, elas não são as regiões mais preservadas ambientalmente. Né? Então, a pobreza, ela gera, inclusive, essa poluição ambiental por vários sentidos, vários fatores. E, por outro lado, o desenvolvimento, até pela questão das compensações ambientais, ele nos dá possibilidades para preservar e ser mais efetivo ainda. Claro. Só que a gente precisa ser proativo, a gente precisa olhar desta forma mesmo, como nós estamos fazendo agora, e criar esses elos, acho que essa parceria, essa confiança mútua, porque não cabe mais esse... Ou eu vou preservar, ou eu vou desenvolver. Sim. Não é assim. Isso que eu ia perguntar. De onde que veio, primeira coisa, porque a gente vê exatamente 2 mundos, praticamente, na maioria o mundo agro e o mundo do meio ambiente. Então, e não fazem muita questão de se conversar.
Ultimamente a gente tem visto mais... Eu converso. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Da onde veio isso? Essa falou assim, não, eu preciso, já que a sustentabilidade, ela vem também da produção, porque se o cara tá na pobreza, ele não vai se preocupar. A primeira coisa é prato de comida, sei lá, é subsistência. Sim. E a outra coisa é como é que tu é aceita dentro do meio. Tu vai na secretaria... Qual dos meios? Por exemplo, vai no encontro dos secretários estaduais de outros estados. Como é que é? E como é que é isso dentro da secretaria também? Porque a gente com certeza tem os defensores dentro da secretaria, que já estão ali há muitos anos. Não, tá louco, essa mulher tá essa no mulher esse saltinho fino aí. Esse saltinho fino. Bom, então assim, eu acho que principalmente assim, por que eu tenho esse olhar e por que o governo quer esse olhar, né? Como eu falei anteriormente, eu já atuei no privado também. E sou engenheira florestal, fiz todas as cadeiras aí de apicultura, piscicultura, floricultura e tudo mais, junto com os agrônomos lá, os batateiros de Santa Maria. Então, assim, de fato, conheço um pouco dessa parte que me coube, mas não sou da área. Mas eu acho que a gente está no estado do Rio Grande do Sul, o estado que tem 35 cadeias produtivas agrícolas, e isso causa um reflexo econômico para o Estado. Então, assim, é um dever do governo do Estado como um todo zelar por isso e entender como é que a gente vai fazer essa fórmula mágica de ter a produtividade, de ter a conservação. Mas nós entendemos que a maneira que é feito e esse nosso pioneirismo na conservação que eu falei antes da FEPAM, ele já tem muitos reflexos. Tanto que as pessoas falam, pior estado para empreender é no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a FEPAM é chata, porque o meio ambiente é chato, porque eu não vou conseguir. Só que hoje em dia nós viramos a chave e o mundo quer esse lugar que tem o limite. Então agora... Isso dá segurança, isso abre mercados e isso valoriza o produto. Então nós estamos aí num novo momento que a gente pode aproveitar isso tudo. E esse olhar é uma premissa do governador do estado. Então, foi uma conversa nesse sentido sobre a necessidade de preservar, mas a necessidade de ter o olhar para o desenvolvimento que fez com que eu fosse selecionada lá na primeira vez para a FEPAM. E depois, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, um dos nossos pilares principais é a questão climática. E a agricultura está até as tampas com a questão climática. E não é para o ruim, é para o bom. Principalmente porque nós estamos aqui em um sistema agrícola que tem técnicas de manejo de agricultura de baixo carbono, que é o que as Nações Unidas falam que todo mundo tem que fazer. A gente já faz aqui desde 2010. Antes disso, a gente criou uma lei do ABC em 2010 e o governo federal copiou o nosso ABC. Então, assim, dentro da secretaria, o viés da agricultura entrou muito pelas questões climáticas. E hoje a gente segue ajudando a montar as metas de ABC. Depois, na palestra, eu vou falar especificamente do que significa isso, porque nós temos as cidades, as indústrias produzindo e emitindo, e nós temos o agro produzindo e mitigando. Então, Como que a gente gera valor e captura o valor? Exato. Como que a gente gera o valor? A gente vai precisar ter a regulamentação dos créditos de carbono para poder gerar esse quantitativo, quanto que vale ter uma agricultura de baixo carbono ou ter uma tradicional. Embora eu sempre falo isso, e aí falo porque eu acho, não porque eu pratico, porque eu não sou do agro. Acho que isso foi criado para dar uma eficiência na capacidade produtiva das propriedades. Porque as técnicas de plantio direto, de terraços, elas conservam o solo, então elas agregam a produtividade. E automaticamente, hoje, isso é a técnica que sequestra carbono. Que sorte! Sim, utilizar aquilo que tem na natureza, que é biomas altamente produtivos, apesar de pouca gente saber disso, né? Os biomas naturais são altamente produtivos, conservam os nutrientes que estão ali, e a gente mimetizar aquilo ali dentro do campo. Exato. Então acho que por que essa visão? Acho que não é porque essa visão, por que a Marjorie nesse lugar? É porque ela tem essa visão.
Acho que essa é uma resposta da conexão. Nós trabalhamos essa parte forte, então, do desenvolvimento, e daí não só da parte da agricultura, mas como um todo, do desenvolvimento. E no ano passado, quando o Domingos, que é vice-presidente da Farsul, assumiu a Secretaria da Agricultura, a gente conversou muito previamente a ele assumir e depois, nos primeiros meses, do que a gente podia fazer de diferente para o Estado. E aí foi essa a nossa toada dessa inclusão do nosso sistema produtivo nos players diversos, e daí Semana do Clima de Nova York, COP do ano passado de 2022, que foi no Egito, de nós falarmos desses sistemas produtivos e simplesmente replicar o que é a lei federal e estadual, que tem reserva legal, que tem APP, que tem recuperação de área degradada, e o mundo meio que parou assim, tipo, como assim? Como assim? Não tem direito sobre toda a propriedade? Não. A propriedade é privada, mas tem limitação de uso. Isso só existe aqui. E a gente não valoriza isso. Então, no ano passado, nós tivemos aí grandes avanços. Quando o secretário Domingos ainda reativou o comitê do ABC da Agricultura de Baixo Carbono na Secretaria da Agricultura. E isso também fez com que a gente revisitasse as metas que foram publicadas este ano. Então, deu uma nova toada para o Rio Grande do Sul e a gente começou a ser visto de outra forma. Então, foi importante. Houve não é restrição a palavra, rejeição interna, vamos dizer assim, sempre vai haver. Mas eu aprendi quando eu fui trabalhar a primeira vez na FEPAM que se todo mundo estiver reclamando, tá ok, que a gente tá no meio. Né? Tá causando desconforto. Então, assim, o que acontece? A gente precisa ter esse discernimento e saber que as pessoas vão ter sempre sempre vai ter uma pessoa que vai ter ideologia e que nunca vai estar bom para ela o jeito que a gente está fazendo, mas a gente tem que ter a consciência e ter tecnicidade no que, tipo, eu estou fazendo isso aqui porque eu acredito nisso aqui. Se eu não acreditar, nem me convida porque não vou fazer. E eu sou uma técnica da área metida pra caramba quando chega os projetos, quero mudar, quem sabe faz assim, quem sabe faz de outro jeito. Então, acho que esse é um contexto que se criou. E com o público externo, como eu falei, o público do agro sempre me recebeu muito bem, mas não quer dizer que só amores, né? Assim, as reuniões, por exemplo, dos processos de irrigação que estão tramitando há não sei quanto tempo, elas começam horríveis. Mas eu acho que... E depois elas vão piorando. Podem piorando. Mas eu acho que a gente tem que botar na mesa e dizer, olha, não aconteceu por causa disso, daquilo, e tentar resolver o problema. Então, para mim, a solução para tudo é a transparência, né? E é a gente ter a racionalidade e a empatia. Como é que é o trabalho de um secretário? Tu falou assim, eu olho os projetos... Esquizofrênico. Tu entra... A gente vê aquela imagem, né? Andando, correndo, sempre com os assessores em volta, um pouco disso. E eles trocam, e eu não, né? O quanto tu consegue aprofundar, assim, não, eu olho um projeto mesmo, não olho, não, eu tô despachando, como é que é? Eu olho tudo. E isso me toma muito tempo. Então, a Vanessa, que está me acompanhando aqui, assessora de comunicação, sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp para eu saber tudo que vai para mídia. E eu leio tudo. Porque eu acho que isso é, assim, sintonia fina da mensagem que a gente quer falar, quer passar e quer deixar, né? Então, assim, o trabalho do secretário do Meio Ambiente, ele tem que ser muito mais macro, de ver essas políticas, de entender aqui, e, por exemplo, estar aqui no Mosaico para entender o que esse público quer dizer e para onde que a gente vai andar. Nós vimos as palestras da manhã, falaram muito de comunicação, muito, 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 e a última falou de rastreabilidade da parte do bovino. E eu olhando ali a rastreabilidade do bovino, tem rastreabilidade para madeira. A gente poderia replicar, né? Então, assim, eu acho que o trabalho do secretário é ter esse olhar da floresta como um todo e de quais são os caminhos que a gente vai seguir. Mas eu adoro fazer uma trilha. Por exemplo, os projetos de recuperação que nós temos certificação de extrativismo da parte de butiá, de erva mate, que é muito legal. Eu sou engenheira florestal, adoro isso. Então, assim, sempre aprofundo tudo isso. E no governo a gente tem, assim, uma missão que o governador passa. Por exemplo, nós passamos os projetos estratégicos nas semanas passadas agora, que vão tratar dos investimentos dos próximos 3 anos. Eu olhei todos os projetos e todos os valores.
E eu sei de todos os projetos. Então, eu acho que isso é a maneira que eu sei trabalhar. Assim, se me pedir, Marjorie, não, quem sabe tu vai só assinar. Não vou. Então, quando tá ali assinando é porque sabe, não faz aquele discurso no... e não exato. sabe nem do que estão falando. Não sabe o que estão falando. E a Secretaria de Meio Ambiente, ela é gigantesca, né? Porque ela já era gigantesca só sendo Secretaria de Meio Ambiente, e ela passou em 2019 a ser de Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, a Corsã era da minha secretaria, a CE é da minha secretaria, a Sulgás, a CRM, que é de carvão, o licenciamento ambiental, e todas as políticas de meio ambiente que a gente faz, os projetos de recuperação de biomas, do Campos do Sul, que é uma valorização da pecuária com a manutenção da vegetação nativa para o pastoreio. Então, assim, é bastante coisa. Acho que é legal essa oportunidade para te falar um pouco também do o que é o Campos do Sul, né? Para quem é, como é que faz para entrar. Tem bastante produtor que nos... Então, o Campos do Sul, ele veio numa ideia do que a gente falou aqui de manhã também no Mosaico, de valorizar as boas práticas. Nós sabemos que a pecuária é uma atividade do Rio Grande do Sul, cultural, é uma identidade do Rio Grande do Sul, é o que faz o Pampa, mas nós temos pecuária também na Mata Atlântica, nos campos de altitude da Mata Atlântica, e aí nós desenvolvemos um programa, que é um programa de certificação das boas práticas de pastoreio. Essa certificação se dá numa avaliação da secretaria, e aí existem 3 níveis de selo. A assistência técnica é dada toda pelo governo do estado, e até hoje nós não temos, neste momento, uma valorização econômica. Nós temos o produtor tem o selo Campos do Sul, ok. Mas agora, na sequência, no próximo ano, com certeza, a gente vai começar a ter pagamento por serviços ambientais, né, que é um pagamento monetário, econômico, um valor a ser pago por hectare para aquele empreendedor que faz essa técnica de manejo sustentável, que agrega valor à sua produção, mas que mantém as características do bioma. Então, aí vai começar essa valorização que a gente tanto fala de mostrar que nós preservamos aí mais de 60% dos nossos biomas brasileiros. A que custo? Então, assim, talvez a pecuária não esteja num valor competitivo à soja. Como é que a gente vai fazer para manter pecuária no Rio Grande do Sul? Segurar essa pressão toda econômica. Precisa ter, né? política pública. Então, a política pública é essa. Eu encontrar vantagens para que a gente possa manter essa diversidade, que é o que faz o Rio Grande do Sul ser o que é. Então, o Campos do Sul é um programa da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, e qualquer produtor que quiser pode procurar a secretaria e fazer uma pré-avaliação da sua propriedade e começar a certificação no grau 1, que é quando ele ainda não tem esses controles de manejo, e depois ir avançando Como até é que ele o grau encontra 3. a secretaria? Ele pode encontrar a secretaria através do nosso site ou do nosso e-mail, que agora a Vanessa vai me passar. gabinete@sema.rs.gov.br, mas ele também pode ir no centro administrativo em Porto Alegre, no 7º andar do centro administrativo, na Borges de Medeiros, ou ainda ele pode procurar nas nossas 8 regionais da FEPAM, que eu acho que quase todos conhecem. Então, lá nas regionais a gente também tem a secretaria e eles podem procurar. Além disso, a gente tem participado de todas as feiras do agro. Então, todas as feiras que a gente participa, tem pessoas lá preparadas para receber e falar sobre o Campos do Sul. Bacana. Muito legal. Eu ia te perguntar sobre algumas outras coisas dos bastidores, mas ligado, por exemplo, a COP. Você falou que tiveram na COP no Egito, agora tu vai ter a nova COP mais pro final do ano, né? Como é que vocês têm... Eu tive na outra também. Teve na outra também? Na de Glasgow. Conta um pouco desses bastidores, assim, como é que vocês têm organizado as pautas? Eu me lembro uma vez... Como é que o pessoal enxerga o Brasil? Amazônia, né? Só a Amazônia. Esse é o Brasil, a Amazônia. Essa é minha guerra, né? A pecuária ligada à Amazônia também, que tem um outro perfil completamente diferente. Não, né? e assim, o desmatamento ligado a qualquer coisa. Né? Então, acho que isso é o ruim. Mas o que acontece? Nós participamos da primeira COP em Glasgow, ainda o governador Eduardo Leite participou, assumiu alguns acordos de reduções, alguns acordos subnacionais, né, que os estados assumiam, de ter cadeias de descarbonização, de ter planos de mitigação de mudanças climáticas. E foi a minha primeira COP, então fui naquela COP meio assim na onda e vendo o que está acontecendo. E aí, quando eu cheguei no stand do MMA, tinha um dos lados do stand que era o Pampa, né?
com o boizinho lá, né? E aí eu olhei e falei, olha só, o Pampa tá aqui, mas zero de projetos pro Pampa, né? Cadê o dinheiro para ajudar a preservar o Pampa? E aí eu fui conversar com a MMA a primeira vez sobre o Pampa na COP de Glasgow em 2021. E aí evoluímos um pouco nessa temática e tudo mais. Aí teve o novo mapa do reconhecimento do Pampa. A gente está trabalhando num regramento que é um decreto para conservação e uso do Pampa. E em 2022 a gente já foi com mais força. E aí fui convidada para palestrar na Semana do Clima de Nova York, numa mesa redonda que era do campo à mesa. Parece que eu sou secretária da Agricultura. Aí eu fui lá e falei o quê? As nossas regras. Sim. Olha, no Brasil é assim, tarará, no Rio Grande do Sul é tal e tal e tal. E nesse momento que eu fui participar, o secretário Domingos já tinha assumido a agricultura e ele participou comigo da Semana do Clima de Nova York. Estava na plateia. Eu disse, não, produtor de arroz, aqui na minha frente, produtor de arroz, ele pode falar da propriedade dele. E aí falou como um produtor. E as pessoas gostaram muito da fala porque é a pessoa que produz, não é o governo que está dizendo como é que funciona na propriedade privada. E ali a gente conseguiu abrir uma frente interessante e aí na COP do Egito a gente teve um espaço maior, tanto no MMA como no Hub Brasil, que é outro espaço que a gente tem do Brasil, e também no Consórcio Amazônia a gente falou um pouco para dizer que a produção do Brasil não vem, a maioria dela não vem da Amazônia. E ela não é oriunda do desmatamento, ela é oriunda do uso de áreas antropizadas que são trabalhadas. Inclusive aqui no estado a gente tem as 2 safras, que é o uso mais eficiente que a gente pode ter do território. Então a gente começou a abrir esse espaço, nós servimos aí como um modelo nacional dessa interligação entre Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. E isso fez com que eu começasse a participar desses eventos como um todo. Então, nós estamos planejando para a COP desse ano e para a Semana do Clima, que antecede a COP também, uma participação ainda mais efetiva. Eu estou pleiteando um espaço lá, porque é uma politicagem assim, para a gente conseguir espaços nesses eventos, mas a minha ideia é que a gente possa levar o governo do estado e as federações, tanto dos produtores da agricultura como dos pequenos produtores, a FETAG, a Farsul, e eu gostaria que cada um desses representantes das federações mostrasse o case da sua federação neste cenário. E eu falei para eles ainda brincando, vou botar um mapa bem grande, vou botar um piscante de onde vocês vêm, que não é lá de cima. Sim. Então, para a gente falar da agregação de valor, de inovação que aumenta a produtividade e que respeita as regras ambientais, e porque a Semana do Clima é o que pauta a COP. Então, se a gente for bem na Semana do Clima, a gente vai conseguir ter mais espaço na COP, e aí na COP a gente está planejando aí, inserido no MMA, no Ministério do Meio Ambiente, também junto com a CNA e com a CNI, e levando os dados que são aí os dados do nosso estado, mas também os dados do consórcio de desenvolvimento que é o CODESUL, que fazem parte o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e que tem um viés produtivo muito parecido. Então, a nossa ideia é poder usar esse conjunto para ganhar peso e estar em mais partes da COP, também trazendo investimento para os nossos projetos de recuperação ambiental, de preservação ambiental, na melhoria das nossas unidades de conservação, mas colocar isso tudo numa balança e mostrar que não é um contra o outro, é todo mundo junto com o mesmo olhar. E que existe recurso disponível e que todo mundo pode ganhar, né? Essa que é a grande, a gente tem que saber vender bem os projetos, não é simplesmente dizer assim, não converso. Pelo contrário, né? O grande dinheiro tá girando nessas iniciativas aí. Com certeza. Eu acho que tem muitos fundos aí disponíveis e a gente está pecando em não ter bons projetos. Eu vetei um projeto na secretaria há mais ou menos meio ano, que era um projeto de plantio de árvores no Pampa. Pampa não é de árvore, né? O reflorestamento do Pampa, acho que não dá, né? Ele nunca vai ser árvore. Eu acho que eu falei, podemos fazer uma licença para plantio de exótica, porque essa árvore aí é exótica no Pampa. Então, assim, eu acho que falta a gente ser mais eficiente em mostrar os nossos ecossistemas, em ter bons projetos, porque parceiros não faltam. Parceiros não faltam e porque o mercado cada vez mais vai exigir isso. Então, eu estou completamente à disposição para a gente poder construir dessa forma.
Ótimo. Nós precisamos encerrar. Vamos. Precisamos, nós temos assunto a gente tem assunto para muita coisa, nem conseguimos tocar aí, que, né, eu volto, outro dia. Já fica convidada pra gente... Mas não tem barro aqui, né? Aqui, só o nome. Não, aqui é só no ar-condicionado, no carpetinho. Nutella, né? Aqui é fora do barro. Eu digo que depois que a gente descobre que o ar-condicionado e a sala é melhor, aqui o cara não quer Ninguém quer botar o pé no barro. Né? Marjorie, obrigado. Ótima conversa, ótimo papo. Passou rapidinho também. E a gente tem muita coisa, né? Mas é bom que fica aquele gostinho de quero mais, que tinha coisa para seguir contando e falando. Obrigadão mesmo. Eu acho que é um exemplo, assim, tu tem sido um exemplo para todos, né? Que com boa vontade, com querendo fazer as coisas acontecem. Tem muito para fazer. Eu acho que o Estado como um todo, o Brasil como um todo, né, não só na comunicação, mas estreitar toda essa parte de meio ambiente, sustentabilidade com produção. Acho que a gente tem essa história toda. Talvez um dos grandes desafios nós como agro agora é contar essa história bem contada. Parar de brigar, de lutar. E a gente tem levantado uma bandeira aqui dentro do podcast que é primeiro comunicar dentro de casa. Então isso que tu traz aqui, garanto que a maioria das pessoas não sabia. Então primeiro a gente tem que saber aqui dentro. Mas depois a gente vai brigar com a Anitta, tá? Mas primeiro vamos saber aqui dentro de casa como é que funciona. Aí depois a gente tem subsídio pra ir pra fora, pra falar, pra brigar com os outros aí. Pra brigar não, pra comunicar, né? Obrigado. Vai. Eu? Então tá bem, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. E acho que essa vai ser a chave de tudo, a comunicação. E acho que o nosso povo, ele precisa conhecer, e ele já é um apaixonado, tanto o gaúcho como o brasileiro. Só que a gente precisa incluir essa responsabilidade produtiva nessa paixão, porque só assim a gente vai conseguir avançar e mostrar para o mundo inteiro, porque a gente faz certo. A gente só precisa mostrar isso e agregar valor às nossas cadeias com isso. A gente pode, não tem problema nenhum, ganhar com isso. E espero o convite, então, pra gente falar de outras coisas, milhares, com o pé no barro. Tem muita coisa pra gente conversar, gostei, fantástica a conversa. Fico admirado, assim, por essa nova geração que vem entrando, né, nas secretarias, querendo fazer, organizar, tirar essa coisa burocrática e tudo, e unir, né? É achar o meio termo pra seguir adiante. Parabéns, obrigado. E obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora aqui no Pé no Barro Podcast, grande satisfação. Só agradecer aos nossos parceiros, a CIA Brasil, @CIA_agronegócio, também a Puro Trato Nutrição Animal, @Puro Trato Nutrição Animal, @ZT Sementes, e também a FarmConte, se você quiser encontrar a FarmConte, @FarmConteBR. Obrigado a todos vocês, até o próximo Pé no Barro Podcast, grande abraço, valeu.